Domingo passado, quinta-feira eu preguei uma mensagem, do qual o tema dela foi alma de cão. Alma de cão. Quem perdeu essa mensagem, você deve entrar no YouTube da igreja e assisti-la, porque eu disse aqui que tem muita gente que carrega na veia, que carrega nas veias o sangue de realeza, mas tem uma alma de cão. O que é isso, pastor? Não vou te explicar. Você vai ter que entrar lá para você assistir a mensagem, para você entender. Hoje eu quero pregar sobre, o tema da minha mensagem é 1-0 à esquerda. Fale comigo, 1-0 à esquerda. Eu sou 1-0 à esquerda quando o assunto é tocar teclado. Eu sou 1-0 à esquerda. Eu sou 1-0 à esquerda quando o assunto é tocar teclado. Então eu quero te falar hoje, eu quero te ministrar uma palavra ao seu coração, uma palavra que Deus me deu ontem à noite e hoje pela manhã eu levantei e fui escrevê-la. Lucas capítulo 2, verso de número 52. Lucas 2, 52. E se você entender essa mensagem hoje, irmão, você vai sair daqui com um entendimento muito diferente de algumas coisas espirituais e de algumas coisas naturais. Lucas 2, 52, a palavra do Senhor diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Eu vou ler novamente. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Só até aí. A expressão 0 à esquerda, nós a usamos ela de uma forma cotidiana. Essa expressão, ela é conhecida praticamente por todas as pessoas. A expressão 0 à esquerda quer dizer pessoa ou coisa que não tem nenhum valor, que não acrescenta nada. Pessoa ou coisa que não tem nenhum valor, que não acrescenta nada. Nada. E é por isso que nós às vezes dizemos, fulano é 0 à esquerda. Por quê? Porque ele não tem valor, porque ele não acrescenta nada, porque ele não resolve nada, porque ele e nada é nada. É nada. Então, irmãos, eu já disse aqui na palavra de oferta que quando o homem peca, quando ele desobedece uma ordem direta de Deus, ele é expulso do jardim, ele é expulso da presença de Deus. Só que Deus não fica inerte, Deus não fica parado, se lamentando ou chorando por aquilo que aconteceu. Não. A Bíblia diz que Deus já tinha um plano estabelecido na sua mente. A Bíblia diz que Deus já tinha estabelecido algo para trazer novamente o homem à sua presença. Lógico, esse plano chama-se Jesus. E é por isso que eu quero falar de Jesus hoje. Jesus, ele não só nasceu. Tem muita gente que postou assim, o menino Jesus, o menino Jesus, o menino Jesus. Eu vi várias pessoas dizendo, que o menino Jesus te ilumine, que o menino Jesus faça isso, que o menino Jesus faça aquilo. E eu estou aqui para dizer algo para você nessa noite. Jesus não é mais um menino. Jesus nasceu, mas ele cresceu. A Bíblia diz que ele cresceu, e não só cresceu, mas a Bíblia diz também que ele cumpriu o propósito integralmente e com 100% de eficiência. Eu vou dizer novamente, Jesus nasceu, cresceu, cumpriu o propósito integralmente e com 100% de eficiência. 100% de eficiência. Então, a sua morte, ela nos conectou novamente a Deus e ao seu propósito. Se nós olharmos para Jesus, ele não foi 0 à esquerda. Jesus não foi um ninguém. Jesus não foi, pelo contrário, a Bíblia diz, ou a história diz, que a humanidade se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Então Jesus não foi um homem 0 à esquerda.
ele foi na sua natureza 100% homem. 100% homem, porque se ele não fosse 100% homem, ele não cumpria integralmente o propósito pelo qual ele foi designado a fazer. Muito mais do que isso, irmãos, Jesus tinha foco, determinação, constância, caráter, bons relacionamentos, mentoria e, acima de tudo, vivia uma vida de constante crescimento diante de Deus e dos homens. Nós vamos observar que Jesus não crescia só para cima. Presta atenção no que eu vou dizer. Jesus não crescia só para cima, ele crescia horizontalmente também. A minha e a sua vida cristã, a minha e a sua vida natural, ela não pode ser só você e Deus, ela tem que ser também nos seus relacionamentos. Você precisa crescer também como pessoa, você precisa também crescer como homem, você precisa crescer como mulher. Tem muita gente que diz assim: eu sou um homem de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Eu sou uma mulher de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Que bom. Entretanto, eu quero te fazer uma pergunta: como está a sua vida diante dos homens? Como estão os seus relacionamentos? Como está a sua vida diante das pessoas? Porque não basta ser somente um homem ou uma mulher de Deus. Não basta ser somente espirituais. Você também precisa dizer, e você também precisa olhar para você e se ver como um homem ou como uma mulher de sucesso. Porque tem muita gente que diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ganhar muito dinheiro e perder a sua família? Agora, o que adianta também você ter a sua alma e não ter outras coisas? O que adianta também você, não conquistar uma vida plena em Deus, mas não ter sucesso, não ter realização nessa terra? Você vai ficar manco. Você vai ficar manco. E está cheio de gente na igreja manco. Por quê? Porque ele bate no peito e diz: eu sou um homem de Deus. Mas quando eu olho para a vida dele, prática, é um fracasso. É uma derrota. É fracassos atrás de fracasso. Entra ano e sai ano do mesmo jeito, da mesma forma. Então, irmãos, quando eu olho para Jesus, eu vejo um Deus e um homem. Eu vejo um Deus que sai do seu trono e ainda continua se relacionando com Ele, com Deus. Mas eu vejo também um Jesus que na vida terrena, na vida prática, ele tem relacionamentos, ele tem sucesso, ele tem 100% de eficiência, ele cumpre integralmente o seu propósito. É por isso que a Bíblia diz que ele crescia diante de Deus e dos homens. A exemplo de Samuel. Samuel foi o maior profeta da Bíblia. E a Bíblia diz que ele crescia diante de Deus e diante dos homens. Quando Samuel vai passar o cargo, ele reúne toda uma cidade, ele reúne uma nação. Irmãos, você não está entendendo. Ele reúne uma nação e ele sobe num púlpito e diz agora, se em alguma coisa, em algum comportamento, eu fui falho com vocês. Diz agora se em algum momento eu roubei alguma coisa de alguém. Diz se em algum momento eu fui injusto com alguém. Se eu disse uma palavra que feriu, se eu tive um comportamento que machucou. E a Bíblia diz que todos ficaram calados. Sabe por quê? Porque não tinha argumentos. As pessoas não tinham argumentos para apontar alguma coisa para Samuel. Então Samuel era um homem que tinha vida com Deus de sucesso, mas ele tinha vida de relacionamentos de sucesso. Jesus era um homem que tinha vida com Deus de sucesso, mas tinha vida também de relacionamentos de sucesso. Eu e você precisamos crescer diante de Deus e dos homens. Você está aí, diga amém. Você está aí, diga glória a Deus.
Pastor, e como que eu cresço diante de Deus? É simples, é orando, é lendo Bíblia, é jejuando, é vindo aos cultos, frequentando as reuniões da igreja, ouvindo a palavra e praticando, é pertencer a uma igreja, é se batizando, sabe, é tendo comunhão com Cristo através da ceia, comendo no pão e bebendo do cálice, é tendo um pastor, é tendo um líder a quem você prestar contas. Do que adianta você ter um pastor se você não presta contas? Do que adianta você ter um patrão se você não presta contas? Do que adianta você ter uma mulher se você não presta contas? Do que adianta você ter um esposo se você não presta contas? Você faz o que você quer, do jeito que você quer. Ontem, hoje é domingo, né? Ontem, sexta-feira eu liguei para o meu pastor e disse: pastor, eu preciso ter uma conversa com o senhor antes da virada do ano. Eu preciso prestar contas de algumas coisas, de como estão eu fui lá, irmãos, para prestar conta de como está o casamento do meu filho, de Lucas e de Nicole. Eu fui lá para prestar contas de como está a minha filha. Eu fui lá prestar conta de como está a minha vida financeira, de como está o meu casamento com Keila e de como está a igreja. Haja visto que esses dias ele ligou para o pastor Arley e falou assim: pastor Arley, como que estão as coisas por aí? Não foi, pastor? Então não é só eu que presto conta, o meu pastor também, mas eu fui lá e sentei com ele 2 horas e meia, e disse: pastor, minha vida está assim, 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 está acontecendo isso, eu preciso de ajuda nisso, eu preciso que o senhor ore por mim em relação a isso. Então, para você crescer diante de Deus, você precisa entender que você precisa pertencer ao corpo que é a igreja. Você precisa entender que pastor não está aqui, não é para mandar na sua vida, mas é para te direcionar, é para te dar uma palavra de ânimo, de disposição, uma palavra de direção, porque era isso que Jesus fazia. Agora, irmãos, eu declaro e profetizo que em 2023 você vai crescer em Deus. Sabe, a sua vida espiritual vai ser algo assim extraordinária em Deus. Você pode dizer amém? Amém. Mas eu preciso também que em 2023 você cresça diante dos homens. Pastor, diante dos homens, você precisa crescer diante dos homens. Não é só em Deus. Não é só em Deus. E quando eu olho para Jesus, eu vejo muitos comportamentos, mas hoje eu quero falar só de 365 deles. E vai ser bem rápido. Diante dos homens, quais eram as evidências que mostram que Jesus crescia? Porque uma coisa é você falar, outra coisa é o seu comportamento. Uma coisa é você falar assim: eu sou bonito, igual eu falo. Outra coisa é as pessoas dizerem: não, o pastor não é feio, mas também não é bonito, dá para o gasto. Mas a pastora é mais bonita que ele. É lógico, eu orei mais, ela orou menos. Agora, você precisa entender, eu e Darliano estamos no mesmo nível, né? Heitor orou nada, Heitor orou muito e Darliano não orou nada. Olha lá, ó, ela orou muito, então... Porque eu e Heitor somos homens de sorte. Pastor Arley é homem de sorte. É o pastor Júnior, pai, aí, meu Deus do céu. Então diga assim: eu preciso. Não, irmão, você precisa mesmo. Então diga assim, em 2023, eu preciso crescer diante de Deus e diante dos homens. Diga: eu preciso olhar para Jesus e ter nele a minha referência. Amém, irmãos? Então, pastor, quais foram os comportamentos que levou Jesus a crescer diante de Deus, mas também diante dos homens? Primeiro deles, Jesus deixou de ser menino. Jesus deixou de ser menino.
Claro, irmãos, porque tem muita gente que vai comendo papinha, ele toma só leite, daqui um pouquinho é papinha, daqui um pouquinho está comendo arroz, está comendo feijão, daqui um pouquinho está crescendo, mas ele cresce só em estatura, ele começa a ter cabelos brancos, barbas brancas, né? Uns ficam sem cabelos, mas o problema é que eles não crescem na maturidade, eles não crescem como pessoa. A Bíblia diz que Jesus era uma criança, mas ele deixou de ser menino. Por que eu vejo que Jesus deixou de ser menino? Simples, porque meninos fazem o que quer. Pessoas maduras que crescem e amadurecem, fazem o que é necessário ser feito. Menino faz o que quer. Menino, você briga com ele chora, ele vai para ali, vai para cá. Não, gente madura não, irmão. Gente adulta não. Gente que cresce nos relacionamentos, elas não fazem o que elas querem, elas fazem o que precisa ser feito, o que é necessário ser feito. Sabe, eu preciso que você entenda que tem muita gente que casou, mas ainda é criança, quer fazer coisas de criança. Por exemplo, ele casa e ele acha que ele não tem que dar satisfação para a mulher. Ele acha que a mulher acha que não tem que dar satisfação para o marido. Não é assim. Você cresceu, você agora assumiu uma família. Tem gente que casa e ele quer viver uma vida de solteiro. Não é mais. Nós precisamos crescer. Jesus deixou as coisas, sabe, de menino. Sabe, irmãos, eu vou dizer algo para você aqui que talvez você possa refletir um pouco mais. Adultos imaturos, além de meninos, eles não acrescentam nada na vida de ninguém. Estão sempre reclamando, querendo alguém que faça por eles o que eles precisam fazer. Gente que não amadureceu, está sempre esperando o outro fazer o que ele precisa fazer. Gente que não amadureceu, ele está sempre reclamando de coisas. Gente que não amadureceu, ele é um zero à esquerda. Por quê, pastor? Porque ele não acrescenta nada na vida de ninguém que está à sua volta. E está cheio de gente na igreja, não vou nem falar lá fora, está cheio de gente na igreja que não acrescenta nada na vida de ninguém. Ele entra por aquela porta e ele sai por aquela porta, entra ano, sai ano, do mesmo jeito. Não cresce, não amadurece, não acrescenta nada. Pelo contrário, ele reclama do som, ele reclama do louvor, ele reclama do frio, ele reclama do calor. Ele está pronto para reclamar, mas ele não está pronto para acrescentar em nada. Jesus não era assim, irmãos. Jesus não andava de Ferrari, ele não andava de moto esportiva. Jesus andava a pé. Quando muito ele montava, sabe, num camelo, num jumentinho. Quando não tinha nada para comer, ele não reclamava. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando cresci, quando me tornei homem, deixei para lá as coisas de menino. Tem gente que cresceu, mas não deixou as coisas de menino. Tem gente que cresceu, mas não quer assumir responsabilidades. Tem gente que cresceu, mas não quer ser maduro, não quer amadurecer. Tem gente que cresceu, mas está sempre dando desculpas. Não, irmãos, nós não somos mais meninos. Nós não somos mais meninos. Eu vejo alguns pais de forma errada, porque na minha época, irmãos, eu não comia o que queria, eu comia o que meu pai mandava eu comer. Então hoje eu vejo alguns pais que chegam para os filhos e falam assim: o que você quer comer, meu filho? É isso, eu não quero. Eu não como pão amanhecido. Porque tem criança que tem adolescente, jovem que é assim: você comprou pão hoje, aí ele virou à noite, no outro dia ele fala assim: não, eu quero um pão novinho. Lá em casa, quando o pão, mamãe comprava muito pão, aí ficava
quando ele ficava amanhecido, murcho, nós picava e comia com leite. Quando ele endurecia, nós cortava e fazia torrada. Mas nós tínhamos que comer. Sabe por quê? Porque não se jogava comida fora. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos deixar as coisas de menino. E eu pergunto para você, se você avaliar hoje os seus comportamentos, eles são de adultos ou são de crianças mimadas? O seu comportamento hoje é de adulto ou é de criança mimada? Ou por que não perguntar, você é um adulto ou você é um zero à esquerda? Porque tem gente que qualquer coisinha se chateia, qualquer coisinha vai embora, qualquer coisinha não atende mais o telefone, qualquer coisinha vou embora da igreja, qualquer coisinha você não serve mais para mim, eu vou arrumar outra mulher. Ei, onde que a gente está? Que evangelho que nós estamos vivendo? O exemplo de Jesus para mim e para você é que ele cresceu no seu relacionamento com Deus, mas ele também cresceu no seu relacionamento com as pessoas. O comportamento de Jesus não mostra um menino, mostra um homem, mostra alguém responsável, mostra alguém que quando as pessoas olham para ele, não o vê mais como um menino. A Bíblia diz que ele ia para o templo, ele ia para a igreja, e ele debatia a Bíblia com os doutores da lei. Irmãos, qualquer criança judaica, com 13 anos, que se dedica ao Evangelho, ele sabe a Torá decorada. Mateus, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando você vê lá em Jerusalém, eles na frente do muro, fazendo assim, ó, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão recitando a Torá. Eles estão lendo a Bíblia de Gênesis a Deuteronômio. Decoreba. Quantos versículos você sabe de cor? E não é só para você não, eu pergunto isso para mim também. Eu sei um monte, mas não sei o tanto quanto eles. Sabe por quê? Porque eles assumem uma responsabilidade de fazer o que tem que ser feito. Está na hora, meu irmão, de eu e você, em 2023, assumirmos as responsabilidades que nós precisamos assumir. Está na hora de você ser o homem dessa mulher que ela quer. Está na hora de você ser a esposa que ele quer. Está na hora de você ser a ovelha que um pastor sempre quis ter. Porque a pergunta que eu faço para você nessa noite é o seguinte: se você fosse o pastor dessa igreja, você ficaria alegre com o comportamento de uma ovelha como você? Você estaria feliz como uma ovelha como você? Porque se eu, estou falando de mim, pastor Daniel, se eu fosse uma ovelha, eu estaria feliz com o pastor que eu sou, ou que eu teria. Eu estou. Você pode até não gostar de mim, você pode até achar que eu sou metido, você pode só até achar que eu tenho um comportamento às vezes extravagante. Beleza. Mas você não pode negar que tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos é para o seu bem. Nós pregamos é para o seu crescimento. Nós fazemos reuniões, fazemos reuniões de planejamento, nós compramos instrumentos, nós investimos no Kids, nós fazemos um monte de coisa. É para que você esteja bem. Agora, irmãos, Jesus cresceu. Jesus cresceu. Ele deixou de ser menino e trouxe para ele a responsabilidade. Então, em 2023, não jogue a sua vida na mão de outras pessoas. Não jogue as suas responsabilidades na mão de outras pessoas. Assuma a responsabilidade, assuma o controle da sua vida, do seu casamento, dos seus filhos, da sua vida espiritual, da sua vida emocional, da sua vida financeira, dos seus relacionamentos, e cresça diante de Deus e também diante dos homens. Amém? Segundo e último,
Por que que eu vejo que Jesus cresceu? Porque Jesus tinha sempre algo a oferecer. Vamos dizer junto, assim, Jesus tinha sempre algo a oferecer. Sabe quando eu vejo que uma criança, que uma pessoa cresce, que uma pessoa amadurece? Quando ela não está mais preocupada só em receber, ela está preocupada em dar. O que eu tenho para oferecer? Uma das primeiras falas de uma criança é dar, não é assim? Dá. E se você tiver filho único, você vai perceber que ele tem dificuldade, ou a maioria tem dificuldade em se relacionar com outras crianças ou de repartir brinquedos. Por quê? Porque ele quer tudo para ele. O homem já nasce assim, egoísta. Dá. Então a criança quer para si pessoas maduras e que acrescentam e que não são um zero à esquerda, estão sempre dispostas a oferecer. A pergunta que eu te faço nessa noite é: se você olhar para o seu comportamento, se eu olhar para o meu comportamento, eu mais quero receber, ou eu mais dou, ou eu mais entrego, ou eu mais me dou? Porque alguns aqui vão saber, mas muitos não sabem. Em 20 de janeiro de 1961, no seu discurso de posse, John Kennedy disse o seguinte: não pergunte o que os Estados Unidos pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelos Estados Unidos. E talvez foi com essa cultura que os Estados Unidos cresceu. As pessoas cresceram. Sabe por quê? O que eu posso fazer pelo meu país? O que eu posso fazer pelo meu país? Quando eu olho para Jesus, se você quiser notar, eu vou falar um monte de coisa agora. Quando você olha para Jesus, as pessoas seguiam a Jesus porque ele sempre tinha algo a oferecer. Irmãos, onde Jesus ia, pastor Arley, dava tumulto. Se fosse nos dias de hoje, ia ter que ter segurança, ia ter que ter guarda de trânsito, porque onde Jesus ia, irmãos, o trem virava uma multidão de gente, porque ele tinha algo para oferecer. Para os discípulos ele diz: eu vos dou poder e autoridade. Eu vos dou poder e autoridade. Para a mulher samaritana na beira do poço, uma mulher que já teve 5 maridos e agora, era 4, não sei, e agora o que ela tinha não era dele, e aí ele meio que disse para ela que ela estava buscando realizações, ou buscando matar a sua sede, sabe, nesses relacionamentos, mas ele diz para ela: olha, eu tenho uma água, que se eu te der, se você beber dela, você nunca mais terá sede. Irmãos, quando Jesus vira para os fariseus, e os fariseus estão discutindo a respeito do maná no deserto, e aí Jesus vira para eles e fala assim: ó, aquele maná que vocês comeram no deserto, não era o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se você comer de mim, se você se alimentar de mim, por mim você viverá. Então Jesus não é só alguém que dá poder e autoridade, ele não é só alguém que dê uma água que mata a sede, não é só alguém, um pão que sacia a fome. Ele também é alguém que diz assim: eu vim para vos dar vida e te dar vida em abundância. Então quem se aproximava de Jesus podia receber vida eterna. Quem se aproximava de Jesus podia receber vida abundante. Quando ele reúne os discípulos, ele pega um pão e ele pega um cálice e ele diz: olha, isto é o meu corpo que é dado por vós, isto é o meu sangue que vocês vão beber. Eu estou oferecendo para vocês a minha vida, para que a vida de vocês
sejam restauradas e sejam salvas. Aleluia! Aleluia! Esse é o Cristo. Ele está passando numa rua e alguém está gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a Bíblia diz que ele para. Quando ele para, ele diz assim: traz esse rapaz aqui para mim. Alguém corre lá em Bartimeu e fala: Bartimeu, levanta, cara, o mestre te chama. Quando Jesus, ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta assim: o que você quer, meu amigo? Você está me gritando aí? Eu quero ver. Jesus falou assim: aqui não tem médico para fazer cirurgia de vista não, rapaz, tirar catarata, como é que você quer que eu... Jesus não disse isso. Jesus não falou assim: vai lá para a fila do SUS e espera 1 ano para você fazer uma cirurgia. Ele não disse isso. Ele falou assim: então veja. Jesus era um homem que dava visão às pessoas. Jesus era um homem que restaurava a visão das pessoas. E não só isso, a Bíblia diz que quando ele se encontra com um paralítico que há 38 anos estava na beira de um tanque, esperando alguém fazer alguma coisa por ele, Jesus vira para ele e fala assim: meu filho, levanta daí, toma a tua cama e vai embora para sua casa. Jesus então não tinha só visão para o cego, ele tinha pernas para o paralítico. E não só pernas para o paralítico, quando ele encontra alguém que tem uma mão mirrada, que não segura nada, que não consegue reter nada, que não consegue ter nada, ele diz assim: olha, eu ordeno a tua mão, ela vai ficar boa novamente, e você vai segurar tudo que eu tenho para você. Irmão, todas as pessoas que chegavam perto de Jesus tinha visão restaurada, tinha vida transformada, tinha sede saciada, tinha fome saciada, tinha as pernas restauradas, tinha as mãos restauradas. Mas não só isso, não só isso. Ele encontra um menino, um homem pequeno na rua, e a Bíblia diz que aquele homem pequeno não podia ver ninguém. Estava muita gente, um tumulto. Eu imagino Zaqueu no meio daquela multidão, pequeno, querendo ver Jesus. A Bíblia diz que ele corre e sobe numa árvore para ver Jesus. Jesus passa, olha para cima e fala assim: Zaqueu, desce depressa, que hoje eu vou na sua casa. Ele desce, Jesus entra na casa dele. Zaqueu é impactado pela presença de Deus. E o final da história é o seguinte: Jesus diz assim: hoje veio salvação para essa casa. Sabe, irmãos, aonde Jesus está passando, Ele tem algo para oferecer. Por onde Ele anda, Ele tem algo para oferecer. Ele encontra com um coronel. O coronel vai diante dele e diz assim: o senhor precisa ir lá em casa, minha filha... Aliás, ele fala para Jesus que a filha dele está doente, e Jesus fala: eu vou lá na sua casa. E ele fala assim: não, o senhor não precisa ir não, libera só uma palavra. E aí quando ele está falando com Jesus, alguém chega e diz assim: olha, não incomode mais o mestre, tua filha já morreu. Jesus vira para ele e fala assim: relaxa, creia somente, tem fé, eu vou ressuscitar sua filha. Sabe, irmão, Jesus não só mata a sede, não só mata a fome, não só dá vista, não restaura a mão, não restaura só as pernas. Sabe, Jesus ele não faz só isso, Ele não dá só salvação, e agora Ele gera vida onde tem morte. Ele gera vida onde tem morte, porque Ele chega para mim, para você nessa noite, Jesus diz assim: olha, eu sou... diante de um velório, diante de um morto que está lá, sabe, sepultado, enterrado, e ele diz assim: olha, tira a pedra. E alguém diz assim: não, se tirar a pedra, ele vai feder. Você não está entendendo? Ele vai ressuscitar. E alguém diz assim: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, quando o Senhor vir arrebatar a igreja, eu sei que ele vai ressuscitar. Eu falo assim: não, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá. Sabe, irmãos, a pergunta que não quer calar: se uma das
qualidade de alguém que não é um zero à esquerda é ter alguma coisa para oferecer, eu não posso ir embora sem perguntar para você: o que você está oferecendo para que as pessoas te sigam? Aliás, quem te segue? Quando você sai de casa, alguém te segue? Pastor, o detetive está na minha cola porque minha mulher quer saber onde que eu vou. Não estou falando de detetive. Eu estou falando se tem pessoas que te procuram porque você tem algo para oferecer. Porque uma das características de gente madura, de gente que cresceu, não é receber, é entregar. É entregar. Ou você ainda é um menino que não tem nada para oferecer? Você sabe o que eu ofereço para você hoje? Eu ofereço a minha inteligência. Eu estou aqui nessa noite oferecendo para você o meu tempo. E não é só o tempo que eu estou aqui pregando, não. Porque enquanto você estava dormindo, ou comendo churrasco, ou fazendo alguma coisa, eu estava sentado, estudando, lendo, preparando uma mensagem. Você só vem aqui porque essa igreja te oferece alguma coisa. Porque Deus te oferece alguma coisa. Aliás, a maioria das pessoas, quase que 100% delas, só vão a Deus porque Deus está lhe oferecendo alguma coisa e elas estão precisando de alguma coisa. É uma relação de troca. Muitas pessoas ficam na igreja porque elas se sentem amadas e pertencidas, mas não convertidas. E é por isso que não crescem. Meu Deus, pastor, é Natal. Então é Natal. Mas eu preciso que você entenda que você pode entrar Natal e sair Natal, entrar no novo e sair no novo, do mesmo jeito. Se você não tiver uma decisão de crescer diante de Deus e dos homens. E o crescimento, meu irmão, ele passa pela experiência de deixar de ser menino, e ele passa pela experiência de oferecer algo a alguém. Segunda-feira, dia 2, eu começo um curso que já tem quase 200 inscrições. Como o pastor Júnior bem disse, aquela palavra marcou no meu coração: pastor, Deus te deu uma mensagem. Deixa eu dizer algo para você. Eu não preciso estar na igreja para oferecer o que eu ofereço aqui. Lá no Manso eu ofereci para o Heitor uma pessoa que eu nem conhecia, mas eu ofereci para ele algo, e é por isso que ele está aqui hoje. Sabe, é por isso que o pastor Júnior, não vou nem falar Heitor, é por isso que o pastor Júnior está aqui hoje. Foi porque eu ofereci alguma coisa. E é por isso que eu estou em Jesus, porque Ele me ofereceu alguma coisa. Agora hoje eu não o sigo mais por aquilo que Ele me dá. É diferente, porque quem cresce não segue mais por aquilo que... Essa é a diferença. Pode aplaudir o Senhor. Quem é um zero à esquerda não acrescenta nada a vida de ninguém. E nós causamos impacto na vida das pessoas de algumas maneiras. Primeiro, pela aparência, por aquilo que falamos ou por aquilo que oferecemos. Por aquilo que oferecemos. Você está aí, diga amém. Sabe, irmãos, eu quero pregar muito não, mas eu quero encerrar dizendo o seguinte. Não vou nem pregar, eu vou ler. Eu quero encerrar lendo algo importante. Pessoas maduras que crescem, que deixam de ser meninos ou meninas imaturos, são altruístas. Terminam o que começam. Têm uma vida sólida espiritualmente e em Deus. São verdadeiras. Vivem em função de um propósito e não de uma oportunidade.
Vai ser forte. Eu não sei que tipo de pessoa você foi em 2022. Mas hoje, no Natal, dia 25 de dezembro de 2022, Jesus nos mostra que tipo de pessoa precisamos ser. Eu não sei o que você foi em 2022, mas hoje, no dia do aniversário de Jesus, Ele me coloca aqui em cima para dizer para mim e para você, que tipo de pessoas precisamos ser em 2023. Pastor, eu serei? Cabe a você tomar essa decisão. Cabe a mim te ensinar. Cabe a você decidir. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Espírito Santo. Espírito Santo. Jesus cresceu, a ponto de cumprir integralmente tudo aquilo que Ele deveria cumprir. 100% de meta batida. Nós estamos muito longe disso, Senhor. É verdade. Nós, como igreja, como pessoas, estamos muito longe disso. Nós temos muitos comportamentos ainda de menino. Nós temos ainda comportamento de crianças birradas, embirrada. Nós somos às vezes adultos com cabelos brancos. Crescemos, mas não amadurecemos. Senhor, nos ajude a mudar o nosso comportamento. Nos ajude a ser homens e mulheres de Deus verdadeiramente, que têm compromisso, que são compromissados, que são alinhados. Nos ajude, ó Deus, a termos comportamentos altruístas. Nós queremos, ó Deus, não saber o que podemos ganhar, mas o que podemos doar, o que podemos oferecer. Que em 2023, ó Deus, o nosso comportamento seja de pessoas que estão crescendo, prosperando e avançando. Eu oro, ó Deus, nesta noite. Eu abençoo os teus filhos e eu declaro que a tua mão poderosa seja sobre nós todos os dias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você recebe, diga amém. Amém, irmãos.